Boa noite, pessoal. E aí, tudo bom? Nono ano? Gente, a gente vai começar essa aula de novo hoje, né? Mais uma videoaula. Essa videoaula é sobre, na verdade, um período que eu acho que vocês vão gostar muito, tem muito a ver com o que está acontecendo agora, que é um período entre as guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, vai desde 1918 até, até 1939, né, quando se, apesar de algumas características da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial já começarem bem antes da propriamente dito, quando a guerra começou, a guerra só começa mesmo, é declarada em 1939, quando o Hitler, né, ataca a Rússia, né. Então, mas antes disso, o que eu vou falar que esse tema que a gente vai falar agora tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando no momento. Se vocês estiverem acompanhando o que está acontecendo, vocês vão ver que os Estados Unidos, né? Hoje o tema principal da nossa aula é os Estados Unidos, principalmente, mas, né? Quando um país que tem tanto comércio e tem, né, poder como os Estados Unidos tem, quando um país desses entra em crise, querendo ou não, outros países também entram em crise ou acabam até melhorando por causa da crise nos Estados Unidos. Então, o que a gente vai falar que tem a ver com agora? O que tem a ver agora? Essa crise que os Estados Unidos está passando atualmente por causa da pandemia, pelo número de mortes, já que os Estados Unidos atualmente é o epicentro, né, de mortes e número de doentes infectados pela doença da pandemia, né, do Covid, é a primeira vez desde a crise de 29, né, que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e a crise econômica lá, é a primeira vez que os Estados Unidos quase quebra na mesma dimensão que os Estados Unidos quebrou em 29, que é a que a gente vai falar hoje, né? Vocês vão ver que são por motivos completamente diferentes, mas é porque tudo influencia na Bolsa de Valores, ou seja, influencia também no PIB, que é o produto bruto, né? O produto é, como se fosse a quantidade de capital por pessoa que existe no mundo, né? Esse número de PIB, eu acho que talvez mais de um professor, a professora Marcela, a professora Mariana, outros professores de geografia já devem ter comentado com vocês em algum momento nesta vida. Então, o PIB nada mais é do que o produto, né, interno bruto, que vai, né, normalmente por per capita, que a gente chama. Per capita é por cabeça, ok? Então, que assim, os Estados Unidos está quebrado como o mesmo jeito que a gente vai falar? Não. Mas a possibilidade de quebra da Bolsa de Valores é gigantesca. E pela primeira vez desde 29, desde 1929, que os Estados Unidos tem que fazer um sistema de brecagem da Bolsa de Valores que foi feita em 29. Então, vocês verem como que é o tamanho do problema econômico que a gente vai falar agora. Essa aula vai ser voltada principalmente em dois aspectos, né? Quer dizer, em três aspectos. Na economia, porque é por causa da economia que aspectos na vida cultural, ou seja, o modo de vida dos americanos e do resto do mundo vai mudar. Outra coisa, o aspecto social já existia uma diferenciação entre classes sociais nos Estados Unidos e no mundo, né? Desde sempre, desde que vocês estudam história, vocês veem essa diferenciação no mundo. Mas é nesse momento, depois de 29, que a gente vai falar sobre a quebra da Bolsa de Valores, que vai surgir esse abismo entre as classes muito miseráveis e as classes altíssimas, né? Que conseguem ter um valor de vida, um valor econômico de vida absurdo, né? Isso não é diferente no nosso país, a gente consegue, também não sei se vocês já viram nas aulas de geografia, mas eu já falei várias vezes, vocês sabem que eu vivo falando nisso, em que no Brasil são poucas as pessoas que têm quase a mesma quantidade de milhões de pessoas, o que milhões de pessoas ganham, formam
o que 2, 3 pessoas no Brasil ganham. Então, isso não é diferente no resto do mundo. E é disso que a gente vai falar. Bom, vamos lá, eu vou falar explicando junto com o material que eu vou mandar para vocês. Eu vou falar um pouquinho também da apostila, tá bom? A gente está no último volume da apostila 1, nós temos uma atrasadinha, né? Por causa da pandemia, né? E dos dias que a gente acabou perdendo. Mas vamos lá, pessoal. Né? Nem por isso. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou passar também uns videozinhos. Nós vamos falar. Esse aqui. Vocês vão acompanhar minha carinha aqui no videozinho. Bom, gente, a gente vai falar da crise de 1929, que essa crise ela vai durar até os próximos anos, até pelo menos 2 anos de muita crise, de instabilidade nos Estados Unidos e no mundo. E essa crise vai ser gerada por causa da quebra da Bolsa de Valores. O que é a quebra que a gente chama da Bolsa de Valores? De repente, a Bolsa de Valores, que é aquelas ações em que você vê mais ou menos quanto que vale as empresas num país, e a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que é a maior Bolsa de Valores do mundo, que é a de Nova York, no caso, ela vai quebrar no sentido de que todas as empresas vão falir. Em questões de uma empresa valia milhões de dólares num dia, no dia seguinte ela já é negativada ao ponto de, tipo, ela não valer nada, mas nada mesmo. Na verdade, ela dever àqueles que tinham ações dessas empresas, né? Isso vai gerar uma forte depressão. O que é uma depressão? Não é a depressão que a gente fala de doença, né? Essa forte depressão vai ser por causa depressão econômica e depressão social, né, pessoal? Então, essa depressão não tem como sair depois de uma quebra nesse nível tão rapidamente. Apesar dos Estados Unidos terem ressurgido como uma forte potência depois da Primeira Guerra, mas surgir também na Segunda Guerra como uma forte potência, eles vão demorar alguns anos para conseguir se restabelecer. A gente vai entender como é que eles conseguiram isso. Vamos lá. Vocês lembram vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram da Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos eram um país do lado da Entente, que saiu vitoriosa da Primeira Guerra Mundial. Ao lado dele saiu a Inglaterra, né, a França, a Itália, porque mudou no último momento de lado, né? A Itália adora fazer isso, fiquem esperto com isso. A Itália e a Rússia, né? E, por consequência, os países aliados, como o Brasil, que também é aliado dos Estados Unidos e da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Só que, Inglaterra, França, Rússia, Itália saem vencedoras dessa guerra. Só que lembrando que a guerra propriamente dita, a maior parte da guerra, aconteceu no território europeu. O que acontece? O que isso influencia? Acontecendo no território europeu, gente, destruiu o território europeu. Então, tipo, por mais que esses países tenham saído vitoriosos contra a Alemanha, contra o Império Austro-Húngaro, né, que depois vira a Áustria e a Hungria, todos os países estão completamente destruídos por causa de bombardeio, por causa das fora, né, trincheiras e tudo mais. Que país que sai super bem sucedido dessa guerra? Os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos já estava crescendo muito junto do imperialismo, que a gente volta antes ainda da Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontecia? Saindo do vitorioso e nenhum conflito foi no território estadunidense, os Estados Unidos sai como uma potência mesmo. Por quê? Porque ele vai fornecer, ele tem capacidade de fornecer alimento, capacidade de fornecer produtos bélicos, como, né, artilharia e tudo mais, que são de guerra, tem como capacidade de produzir peças e automóveis, além de peças para trem, peças para o avião, que já tinha sido criado, mas vocês lembram que ainda não era muito usado na Primeira Guerra Mundial, mas que já estava, né, aumentando. Os Estados Unidos sai como uma grande produtora, né, de manufaturados para o resto do mundo.
Tendo isso em mente, ele é um país que com isso, como os outros países, tem que comprar dele. Porque vai comprar da onde, né? As fábricas e várias plantações na Europa completamente destruídas, né, gente? Então, como é que vai fazer? Não tem muito, né, o que fazer. A Europa é obrigada a comprar, para poder se reerguer, obrigada a comprar de outros países que não sofreram tanto quanto esses países europeus, né? Isso inclusive o Brasil. O Brasil vai ganhar muito dinheiro com a reestruturação da Europa, né? Porque vai mandar, vocês lembram, o café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, na verdade é o maior produtor, um dos maiores produtores até hoje de café do mundo. E, gente, para quem não lembra, o café, ele é um produto muito importante para a guerra e é um produto muito importante, principalmente para a depressão. Por quê? Porque o café, a gente está tão acostumado a tomar café que a gente não para para pensar nisso, né? A propriedade do café é de energética. Quanto mais café, mais cafeína a gente toma, a gente vai perdendo a fome, então o café sacia. O café funciona como energético, então ele vai dar energia para poder trabalhar, poder fazer várias coisas. E o café, por causa disso, ele tem propriedades que acabam funcionando até como um remédio. No frio europeu e no frio americano, né? Mesmo, o frio é tão alto que o café ajuda também a aquecer, né? Essa propriedade cafeína do café, né? Ela ajuda a aquecer também. Então, o café, ele é essencial para o resto do mundo nesse momento. O Brasil vai ganhar muito dinheiro, desde lá do século XIX, com o café. Tá, mas aí vocês vão ver que o café vai se tornar um problema brasileiro. Vamos ver. Depois disso, então, o que eu falei, os Estados Unidos viram uma dominação hegemônica, né, econômica capitalista. O que é hegemônico? Quer dizer que ele praticamente vai ser o único, um dos únicos de potência capitalista nesse momento, que é o único que está com tudo. Então, ele vai ter um desenvolvimento, com esse dinheiro que ele vai ganhando, ele vai ter um desenvolvimento econômico e industrial. Ele vai investir em mais indústria e plantações no próprio país, nos Estados Unidos. Em 1915, né, ele se torna o maior produtor de armamento bélico, como eu falei que as empresas na Europa não tinham essa potência. E o que vai acontecer? E por causa disso, depois vai se tornar um grande credor. O que é um grande credor? Para a Europa se reconstruir, ela vai precisar emprestar dinheiro. Ela vai emprestar dinheiro de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que está mais rico nesse momento, por isso que eu falei que ele sai como uma grande potência. A Rússia, ela está crescendo. Então, se vocês lembrarem, a Rússia saiu antes do fim da guerra, por causa né, por causa da Revolução Russa. Então, a Rússia consegue começar a se desenvolver antes dos países da Europa. Só que vocês vão ver que ela não vai se desenvolver muito, não como os Estados Unidos, né? Mas ela vai se desenvolver. Entrando dinheiro, né? Vai investindo e vai melhorando técnicas de produção. Tem um cara que vocês provavelmente já ouviram falar, vocês já viram falar na marca Ford de carro, né? A marca Ford, ela não inventou o carro? Não. Entretanto, o Ford, que é o Henry Ford, que é o dono da marca Ford, foi ele que criou a invenção, assim, da linha de montagem. O que é a linha de montagem? Gente, esse negócio de linha de montagem, ele revolucionou o mundo da indústria. Tanto que a linha de montagem faz parte da segunda revolução industrial. A linha de montagem nada mais é do que esse pessoal que fica passando a esteira e uma única pessoa, ela sempre faz o mesmo trabalho. Por exemplo, se o meu trabalho na linha de esteira é só apertar a porca, eu só vou apertar a porca. Por quê? Por que isso revolucionou o negócio? Porque isso acelerou o processo de montagem. Então, ao invés de uma pessoa que ela não é especializada em nada, ela faz tudo, ela demora um mês para montar um carro, não. Ela passa e monta só uma peça, tipo, milhares de vezes num dia. Quer dizer que isso vai acelerar, né, o processo de montagem. Acelerou o processo de montagem, mais produto, mais venda. Vamos entender capitalismo, gente, como é que funciona. Vocês lembram do que eu falei no ano passado, e a Marcela acho que já falou com vocês esse ano? É o seguinte: teoria do capitalismo. Quanto mais produtos existe no mercado,
aumenta a concorrência de produtos. Se aumentou, né, essa demanda de produtos, aumentou esse número de produtos, o que as pessoas vão fazer para poder concorrer entre si? Elas vão abaixar o preço. Porque se tem muito produto, vou falar, não aceito seu preço, vou procurar outra pessoa com o mesmo produto que eu tenho um preço mais baixo. Então, isso chama-se livre concorrência. Então, você coloca muito produto e tem uma livre concorrência para poder as pessoas conseguirem colocar o preço que elas quiserem e as pessoas conseguem ver o valor. Mas essa coisa assim, quanto mais produto no mercado, mais abaixa o preço. Só que tem um perigo nisso tudo. Tem uma coisa nisso tudo. Se você colocar produto demais no mercado e não tiver consumidor suficiente, esse produto vai haver um excesso enorme de produtos no mercado. Vai ter gente suficiente para comprar? Não. Vai sobrar produto. Sobrou produto, vai quebrar. Porque as coisas começam a mudar. É tipo, vocês lembram que eu adoro, né? Um exemplo do sapato ou da paçoquinha, gente. Já falei para vocês. Uma pessoa precisa, pelo menos, eu sei, vocês adoram comprar sapato, mas uma pessoa precisa de quantos sapatos? Sei lá, uns 3 pares de sapato. É o suficiente para uma pessoa. A gente compra mais? Compra, por consumo. A gente precisa? Não. Então, assim, no momento que você pode comprar, você sai comprando sapato? Não, né? Você vai comprar o suficiente que você precisa. Então, se tiver sapato demais no lugar, né, dança. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é como funciona a linha de montagem. Vocês já provavelmente viram essa linha de montagem nos filmes do Tempos Modernos, né? Ou muitas fotos. É isso que eu tô falando para vocês, ó. Tá vendo essa foto no primeiro coisa? Vai mostrando, a pessoa só tem que estar apertando a porca no produto do carro. Esse lado dessa imagem que eu vou mostrar pra vocês são os primeiros carros da Ford. Eles são super famosos, eles aparecem em filmes direto, né? E a Ford é uma empresa tão grande, né, que até hoje ela tá no mercado por causa disso. Gente, não vai só Ford que vai começar a surgir com muito produto. A indústria vai puxar para todos os tipos de setores, né? Ela vai aumentar a qualidade e aumentar a variedade em eletrodomésticos, vai surgir aí o aspirador, né? Geladeira em quantidade, né? Televisão. Muita gente consegue comprar televisão? Não, né? Esse é um período que no Brasil, por exemplo, não, muita gente vai ter TV? Não. Quase ninguém tem TV em 29 no Brasil. Mas vai ser um período do rádio. Muita gente vai conseguir comprar rádio. Se vocês perguntarem para os avós de vocês, talvez eles se lembrem de que antigamente as novelas, por exemplo, eram por rádio. Você não via novela na TV. Você ouvia as novelas, que são radionovelas, pelo radinho lá da Rádio Tupi e tudo mais, né? Então, é o período que a gente chama de período do ouro do rádio, porque rádio é muito mais barato do que uma TV para se comprar. Não é tão costume vocês ouvirem rádio, mas era um costume muito grande ouvir rádio. Então, com o investimento que vai ter um investimento interno muito forte nos Estados Unidos e vai aumentar o consumo. Aumentou o consumo, a indústria percebe que as pessoas estão consumindo mais, elas têm que aumentar a produção, né? Então é isso. Por isso, nessa parte que eu tô trazendo para vocês, são propagandas de empresas que ficaram muito famosas nos Estados Unidos. Então, por exemplo, essa propaganda da TV, que você, tipo, a TV mais procurada dos Estados Unidos, né? Só custava $199,95. Nossa, parece, não, que barato, né? Gente, $199 na década de 20 era caríssima. Tipo, uma TV era muito cara, assim, eram só muito poucas pessoas que conseguiriam ter. Mesmo assim, existia, né? Vamos fazer consumo, geladeira, essas geladeiras mais modernas, né? Ainda nesse período era muito comum as pessoas consumirem, guardarem comida através do sal, da banha, né? De produtos, foi uma coisa. Então, quando a geladeira veio
e ela veio se tornar, né, um bem de consumo muito maior, as pessoas começaram a consumir. A Coca-Cola, né, que vocês adoram tomar até hoje, né, a Coca-Cola foi inventada no século XIX, é de 1890, se não me engano, a Coca-Cola. Ela foi inventada como um remédio e depois ela se torna esse refrigerante que todo mundo adora, né, e que eu amava. Né? Então, mas ela vem como tipo, para você, né? Olha, todo mundo joga, todo mundo bebe a Coca-Cola, né? Toma Coca-Cola. Em contrapartida, vem essa imagem que eu gosto muito no canto, que é essa propaganda que tem essa família feliz dentro do carro falando do American Way of Life. O que é American Way of Life? Pessoal, American Way of Life nada mais é do que os americanos chamam de o jeito americano de viver, sabe? O jeito americano de, sabe? Que nos Estados Unidos é a terra da liberdade, que os Estados Unidos é a terra da felicidade, dos produtos e tudo mais. Esse é o jeito americano de viver. Então, essa expressão surgiu mais ou menos aí por causa disso. Tipo, né? Você venha para os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm esse jeito dele de viver que é o melhor jeito. Em contrapartida, tá embaixo dessa propaganda, esse monte de pessoas numa fila para pegar sopa. Olha, por quê? O seguinte, apesar de os Estados Unidos ter se tornado um país muito rico, por estar vendendo muito, né, para os outros países, principalmente para a Europa, todo mundo estava melhorando a vida? Não, nem todo mundo estava melhorando a vida, né? Foi aumentando, na verdade, esse abismo que eu falei entre uma classe social alta, que estava ganhando muito dinheiro, e uma classe miserável. Essa classe miserável, nada mais é que a maior parte de operários. Esses operários, eles tinham, por mais que eles trabalhassem mais, eles tinham realmente dinheiro para comprar tudo isso, todas essas mercadorias que a gente está vendo? Não, na verdade, esse grupo de operários, esses trabalhadores em geral, que prestam serviços e tudo mais, eles não tinham esse dinheiro, essa prestação. Esse dinheiro estava, realmente, esse consumo e essa propaganda de consumo era muito mais para aqueles que tinham a possibilidade. Por isso, existia essa grande diferença do período outro. Vamos lá. O que esse tipo de empresas que existiam nos Estados Unidos nessa época? Dois tipos. Uma com um proprietário, então o lucro todo ia para si, e com vários proprietários, que é o que a gente chama de acionistas. Até hoje é bem comum, na verdade é mais comum quase todas as empresas do mundo terem mais de um proprietário. O que mais de um proprietário? Quer dizer que as pessoas têm condições de comprar ações, né, dessa empresa. Você vai lá, compra ação do Facebook. Por exemplo, hoje em dia o Facebook não é uma empresa em que é só o dono dela é o Zuckerberg, não. O Zuckerberg é o CEO, ou seja, tipo, é a classe-chefe, o presidente da empresa. Entretanto, ele não é mais o único dono da empresa. O Facebook se tornou uma empresa em que tem ações coletivas, então você pode ir lá e comprar uma ação no Facebook. Só que é fácil comprar uma ação no Facebook? Não, né, gente? Então, o lucro, ele é distribuído proporcionalmente ao tanto de ação que você tem de uma empresa, né? Então, como exemplo, eu estou falando. Aí, em 1920, antes da crise, tem um otimismo gigantesco. Nossa Senhora, as ações estão subindo das empresas muito grande, porque as pessoas estão consumindo mais, as pessoas pensando, tendo um dinheirinho sobrando, elas vão lá e compram uma ação, né? Porque essa ação é isso, né? Você comprou uma ação, se a empresa vai subindo, você vai ganhando lucro com essa ação. Se a empresa começa a perder, a ação, ela, né, cai na bolsa de valores e começa a perder dinheiro, né? O que acontece? O que eu falei antes? O que vai levar à crise em si? Tem vários fatores. É aquilo que eu falei. Começou a produzir demais produto, porque o otimismo tá, nossa, gente, tem gente comprando, vamos embora lá, vamos produzir. Só que todo mundo está podendo comprar? Não. Existe uma grande parte da população nos Estados Unidos que não consegue comprar tudo aquilo que está produzindo. Então, o seu time está meio fora da realidade. Começa a se produzir muito mais do que realmente o mercado consumidor consegue absorver internamente nos Estados Unidos. Problema segundo, o mercado consumidor dependia muito da Europa, porque lembra, a Europa está destruída, mercado consumidor dos Estados Unidos. Só que tem um problema.
A Europa começa também, ela não recebeu dinheiro emprestado dos Estados Unidos, ela tá se reestabelecendo, né? Ela tá se reerguendo, não tá? Então vai chegar uma hora que ela vai começar a precisar comprar tudo nos Estados Unidos? Não. Então, né, gente, começa a diminuir a necessidade de compra dos Estados Unidos. Porque ela começa a produzir internamente para ela mesma, que é mais barato. O que acontece? Produziu demais, com mercado consumidor de menos, pela lógica, era para o produto, né? O produto ficar mais barato. Só que eu falo para vocês que se existe demais um aumento absurdo de produtos e uma procura muito pouco, produto, olha a diferença. O que acontece? Esse produto começa a desvalorizar. No que ele começa a desvalorizar, vai quebrar, porque ele está sobrando produto aqui, ele não precisa mais produzir. Vai acontecer, se ele não produz mais, o trabalho cai, né? A quantidade de trabalho cai. Se a quantidade de trabalho cai, né? As pessoas têm menos trabalho para fazer, então são menos horas trabalhando, menos dinheiro, certo? Vocês podem perceber isso na pandemia. Isso vai, a pandemia atual que a gente está vivendo, está fazendo que a indústria do mundo inteiro, o comércio no mundo inteiro, não é só no caso do Brasil, viu, gente? No mundo inteiro entra em colapso por causa disso. Por isso que tanta gente questiona sobre se o capitalismo ainda funciona como uma forma de economia para o mundo, já que a gente viu que toda vez que der uma pandemia, der um problema assim, tipo, de excesso demais de produção e a gente não tiver consumo, o que acontecer? A gente sempre vai acontecer isso, vai sempre ter uma queda. Então, muita gente está questionando, olha, a forma de capitalismo por causa disso. Por sinal, muitos economistas estão economizando isso. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Alto consumo da classe média, mas pouquíssimo consumo das classes baixas, produção excessiva vai acumular produtos sem venda. Então, não tem por que acumular, né, esses produtos. Vai diminuir o lucro. Diminuir o lucro, vai acontecer o quê? A gente precisa de todos os... Diminuir o lucro. Eu consigo manter todos os meus funcionários? Vem que está aparecendo muito com o momento atual. Eu consigo manter os funcionários? Não. Por quê? Porque se não entra caixa, não tem como eu manter e pagar esses funcionários. Começa a haver uma demissão em massa, muito grande de massa. Por isso que eu quero muito que vocês aprendam a ler gráfico. Esse é um gráfico muito simples e assim, ele super ajuda a definir como é que funciona. Olha, no lado esquerdo, para vocês, na parte vertical, está escrito milhões de desempregados. Na parte horizontal é o período e do lado direito vai mostrar a produção industrial. Se vocês verem aqui, ó, a linha do desemprego é essa linha contínua, pretinha. O número de desempregados, o número de produção industrial é essa linha pontilhada. Ó, em 1920, começa em 1921 ter uma subida no número de desempregos e uma baixa na produção. Ó, você tá vendo? Começou a cair a produção, lógico que vai aumentar o número de desemprego. O número de desemprego começa a cair, porque, ó, né, depois da Primeira Guerra Mundial, o número de desemprego começa a cair, quer dizer que tem aumento de emprego. Se tem aumento de emprego, aconteceu por quê? Porque a produção está subindo, né? Se a produção está subindo, eu preciso de mais gente trabalhando, né? Então, sobe. Então, é desemprego contrário. Vai indo. Chega em 29, olha como essa linha se inverte. Em 29, a taxa de desemprego subiu absurdo. De 29 a 33 ali, ó, a taxa de desemprego subiu uma linha contínua. A produção caiu. Foi tipo a maior queda de produção que teve, né? Só vai mudar essa situação a partir de 34. Por quê? Porque é quando os Estados Unidos começa a voltar a se restabelecer, né? Voltar a se estabelecer como uma potência, né? Então, vocês veem, a linha é essa foi. Então, ela é proporcional. Quanto mais desemprego, menos produção. Quanto menos desemprego, mais produção, né? O que vai acontecer?
dia 29 de outubro de 1929 vai ser chamado de Quinta-feira Negra. É quando a Bolsa de Valores não vai dar conta e ela vai quebrar. O que eu falei que isso significa? O que a Bolsa de Valores significa? Quer dizer que as empresas falem direto. A empresa tudo faliu. Em um dia, mais da metade dos bancos dos Estados Unidos, empresas, grandes empresas, vão falir nesse momento. Por isso que vai ser chamado de crash americano, né? A quebra da bolsa, né? Quer dizer que não tinha comprador para as ações. E se não tem comprador, não consegue, a bolsa de valores não começa a subir porque as pessoas começam a não comprar e a diminuir o lucro disso. O que vai acontecer? As ações vão cair ao ponto tanto de que as pessoas vão começar a ficar desesperadas para vender as ações. Por quê? Desesperadas para vender. Vamos falar dessa aqui. Se as ações estão caindo, o que você vai fazer? Uma pessoa, normalmente, como um acionista, quando vê que a empresa está começando a perder muito dinheiro, se você for esperto, você vai lá e vende a ação. Ou você tem dinheiro para aguentar que essa ação caia demais, depois você consiga melhorar a empresa, ou você vende essa ação antes que você perca dinheiro, né? Então, todas as ações vão cair. Falência de um monte de empresa, a venda de ações tipo, vai aumentar. O que é a venda de ações? Todo mundo está querendo se ver livre da ação, porque está vendo que vai perder dinheiro. Essa imagem aqui, eu quero que você, né, mostre para vocês, é o que está escrito Wall Street Crash. Wall Street é a rua dos Estados Unidos, onde fica a Bolsa de Valores de Nova York, tá? Tá vendo esse monte de gente na frente da Bolsa de Valores? Então, esse monte de gente que invadiu a Bolsa de Valores para poder tentar vender desesperadamente as ações deles, né? E ó, essa foto de baixo aqui, ela quebrou, um jornal no Brasil de 29 também, que fala: uma irrefreável luz de venda derruba o preço das ações, causa pânico na Bolsa de Valores e leva milionários à bancarrota. O que é? A falência. Para onde vai a economia do país mais rico do mundo? Gente, é tão desesperador que as pessoas falem de um dia para o outro, que levou a milhares de suicídios, mas milhares mesmo de suicídios. Por quê? Imagina, a pessoa é trilionária num dia, no dia seguinte ela não tem nada. A banca vai tirar tudo dela. E os bancos faliram também, né? Então, essa imagem de cima, assim, com essas duas crianças aparecendo, vai ser uma imagem muito comum nos Estados Unidos nesse período. O menino tá colocando a placa nele, tá escrito: porque não podem dar um trabalho ao meu pai. Aí eu não consigo, da menina não consigo ler ao lado, porque tá muito difícil de ler. Mas essas sim, um monte de família perdeu o emprego. Aqui, o que é essa aqui de baixo? Ele é uma tirinha para poder explicar para vocês, mais ou menos, o Brasil vivenciou também a época. Crise de superprodução não é emprego, queima para manter os lucros. Eu vou falar disso mais para frente. O que acontece no Brasil? O Brasil tem produção demais de café, né? Por quê? Porque o café era um produto certeiro. Era um produto que certeza que as pessoas iam comprar antes da década de 20. Só que acontece, os países europeus começam a se recuperar. Eles vão precisar comprar café. Eles estão num momento, uma crise tão grande depois da Primeira Guerra Mundial, que a única coisa que eles vão fazer é comprar café. Então começa a ter café demais no Brasil, demais. Tem esse consumo? Não tem esse consumo. Os cafeicultores começam a diminuir a tanto de plantação? Não, porque eles acham que é um produto, é o que eles fazem, então continua. Acontece o quê? O Brasil, o governo brasileiro, para poder manter o preço do café lá em cima, o que ele faz? Ele começa a queimar o café. Se não tem produto, não tem procura, né? Então, se queremos trabalhar, mas bem uma referência ao que acontece naquele momento. Deixa eu ver se eu... Quer ver? Já que eu vou voltar para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho para vocês verem
né, dessa crise nos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então, aqui. Vou compartilhar com vocês um pouquinho desse videozinho, só um pouquinho desse videozinho, que é para vocês entenderem, vai ter muitas imagens da crise de 29. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de um grande crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929? Relembrando 1920. Viu, pessoal? Aquela cena se tornou uma cena muito comum nos Estados Unidos naquele momento, porque né, os sopões, como fala, os sopões americanos, né, eles se tornaram comuns, porque não tinha uma previdência privada, até hoje os Estados Unidos não tem, mas os Estados Unidos, quando chega em situações assim, o governo vê que não tem jeito e tem que ajudar a população a se manter para que, né, porque não tem condições, não tem dinheiro nenhum, e ou a população morre de fome, ou o governo americano tem que ajudar, né? Não tem jeito. É por isso que vai surgir o período da Grande Depressão, que a gente chama, né, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é esse aqui, e que essas fotos aqui são bem comuns naquele vídeo que eu vou mostrando, e se vocês quiserem ver mais no vídeo, no material, tá o linkzinho, né, mais imagens sobre esse período, uma explicaçãozinha, tá, que é um videozinho bem legal. O que vai acontecer? Com a quebra da Bolsa de Valores, os Estados Unidos vai entrar numa enorme crise, né? Para a produção ter dinheiro, tá? Precisa das pessoas vivas para elas conseguirem, né, se alimentar. As fábricas, mesmo assim, elas não vão conseguir se manter. Então, as fábricas vão ficar paradas, elas né, vão ficar funcionando. As que sobraram, que não faliram completamente, vão continuar funcionando, mas não na mesma quantidade que estavam funcionando antes de 29, porque, né, foi por causa dessa produção desenfreada que aconteceu isso que aconteceu. Vai chegar ao ponto de uma miséria tão grande nos Estados Unidos que até os camponeses que viviam do gado, né, e tudo mais nos Estados Unidos vão chegar a sacrificar o gado. Por quê? Porque não tem gente suficiente para comprar carne, não tem gente suficiente para comprar alimento. Então, uma grande parte dos próprios alimentos super produzidos nos Estados Unidos, eles se perdiam também, que nem produziam no Brasil, né? E principalmente aqueles grupos que faziam de grandes monoculturas. O que é grande monocultura? Quando você produz só um alimento, né, e você não produz essa variedade de alimentos, você produz um só, se não tem consumo grande quantidade desse alimento, não tem por que produzir um único alimento em quantidade. É por isso que hoje se discute muito na economia de que os melhores países, né, tipo, são aqueles que produzem a maior quantidade variada de alimento, pelo menos para que a população, em geral, interna, consiga comprar esse alimento, não dependa só da exportação, né? Mas isso quase nenhum país faz, vai entender.
vai faltar alimento nas grandes cidades e por isso vai, como eu falei, vai começar a apodrecer esses alimentos no campo, né? Essa imagem aqui, ó, dessa mãe, ela apareceu não sei se foi na revista People ou na revista pelo menos do New York, e é uma das imagens que, cara, dá depressão, assim, né? Essa mãe, tipo, sem condições nenhuma, olhando para o nada, e as crianças totalmente famintas, sujas, né? As pessoas andando com essas placas, tipo, procurando um trabalho decente, né? Pedindo desesperada por trabalho. Aumenta-se o número de pessoas indo morar em trailers ou, né, essas regiões que eles chamam de trailers, que não é como uma favela, mas é como uma favela no Brasil, né? Então, porque vivem em grandes comunidades, as pessoas elas não têm a própria casa, sabe? Se no máximo é um trailer, mas nesses terrenos onde várias famílias moram amontoadas, né? Sem falta de sistema de higiene e tudo mais, né? Então, vai ser bem comum. Abaixo na imagem também vai mostrar o que eu mostrei naquele vídeo, que é essas filas de sopões, assim, e vai ser tão humilhante porque várias famílias que eram muito, muito ricas até 29 vão entrar nessas filas e porque é um auxílio do governo para que essas pessoas não morram de fome, né? Vou falar um pouquinho é que daí que vai surgir também com mais força do que nunca o que eu estava falando de American Way of Life, que é esse jeito americano de se viver, né? O que a propaganda do jeito americano de viver representa? Ela representa, tipo assim, a liberdade. Você... Aqui é um país que você vai ganhar vida para os imigrantes, aqui é um país livre, é um país, né, que todo mundo é livre, todo mundo respeita as liberdades individuais, como a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade lá no caso de armas. Lá é um conto da felicidade. Por isso, esse conto da felicidade é o aumento do consumo. Quanto mais você consome, mais você tem poder aquisitivo para consumir, mais feliz você é, né? Mas em contrapartida, vai também, tipo assim, vai ter uma ideia de moralidade muito forte. Então, você não pode ficar embriagada na rua. O país, para sair disso, o governo dos Estados Unidos vai falar assim, ó, então, essa crise levou à imoralidade do cidadão americano, eles estão cada vez mais bêbados na rua, lógico, né, muitos deles se embebedavam por causa do desespero, né, de não ter trabalho, não ter comida, né, mais, e a bebida, ela também, ela sacia a fome, ela tira a vontade de comer, só que, né, vira um vício. Por causa disso, os Estados Unidos vai criar a 18ª emenda da Constituição, que foi a Lei Seca. Hoje essa Lei Seca ela não existe mais, tá? Que vai ser a proibição e venda de bebidas alcoólicas. Ele fala que é o único jeito, né, o governo americano fala que o único jeito de tirar a gente se tornar um país bom novamente, é que a gente não se bebede. Uma das coisas é a bebida alcoólica, que não tem por que ficar vendendo bebida alcoólica como você não tem comida para ter. O que vai acontecer? Essa emenda é muito interessante porque ela vai fortalecer o número de mafiosos nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar no Al Capone? Então, o Al Capone é esse homenzinho gordinho, que ele foi um dos líderes da máfia italiana nos Estados Unidos, os mais famosos. E como que ele enriqueceu? Ele enriqueceu muito por causa que ele vendia bebida alcoólica clandestinamente. Tinha fábricas de bebida alcoólica, né? Só que, então, os Estados Unidos vai falar, olha, para a gente sair dessa crise também, a gente precisa aumentar o número de consumo. Mas você fala, pô, o cara não tem dinheiro para nada, tá passando fome, por que vai incentivar o consumo? Por que incentivar o consumo? Quanto mais as pessoas lembram, as pessoas consomem, mais vai aumentar a necessidade de produtos. Aumentou a necessidade de produtos, aumentou a produção de produtos, aumentou a produção de produtos, aumenta o emprego, o número de pessoas e leva a tudo isso, né? O capitalismo vive de um equilíbrio, né? Disso, assim, você não pode, o que eu falo, não pode produzir demais quando não tem consumidor demais. Você não pode produzir menos, porque se tem muito consumo
o valor do preço do produto se eleva muito, porque as pessoas vão tentar comprar, então você pode colocar o preço que você quiser. Então, é um balanço disso tudo, né? Mas, assim, vão ter várias consequências para os Estados Unidos, e que eu gosto muito dessa frase, que acho que está até no livro de vocês, que é a consequência social mais visível é o desemprego, né? Acabou as empresas, aumenta o desemprego. Filas de desempregados têm-se diante de sopas populares das agências de auxílio. Nos Estados Unidos, calcula-se em 12 milhões de número de desempregados naquele momento, pensa, né, em 29. 3 milhões na Inglaterra e 6 milhões na Alemanha, 1 milhão na Itália e meio milhão na França, sem contar os desempregados parciais. Em 1932, há pelo menos 30 milhões de desempregados no mundo. Nossa, você pensa, né, que pouco, né, no mundo naquele momento. Mas era também consequência que havia menos pessoas no mundo em 29. No Brasil, para vocês terem uma noção de que a crise atual do Brasil, e na verdade no mundo, está muito parecida com o período da quebra da Bolsa de Valores, que aqui no Brasil a gente tem 12,8 milhões de desempregados atualmente. Isso é um dado pessoal que eu tirei, tipo, sei lá, ontem, anteontem, né, que eu busquei pelo IBGE. E na Inglaterra, hoje, com 44 mil desempregados, pensar na proporção, e nos Estados Unidos são 33 milhões de desempregados. Pessoal, aumentou mais ou menos 10 milhões de desempregados desde que a pandemia começou. Por isso que eu falei a comparação com vocês tão parecida com o problema de 29. Os Estados Unidos comparam, os economistas dos Estados Unidos comparam o momento atual com a crise de 29. Então, por isso, eles precisam entender isso. Mas é isso, né? Vai deixar, você acha que os países vão deixar, tá tudo tranquilo, né? Não vamos resolver esse problema. Não, né? Os Estados Unidos vão criar uma lógica para sair do problema da depressão, né? Que começou em 29. O nome desse plano, né? O plano para sair desse problema é chamado New Deal, que nada mais é do que novos rumos, né? Vai ser a propaganda, os Estados Unidos vão fazer uma grande propaganda, que é a propaganda de como sair do problema. Quem põe em prática essa solução? Que é em 33, o presidente Franklin Roosevelt, que é esse camaradinha que está aí na foto. Ele vai propor esse plano econômico, né, junto com os ministros da economia dele, para resolver o problema clínico. O New Deal, ele foi feito porque é o seguinte, ele precisava controlar os preços, que é o problema, e a produção das indústrias da fazenda, que eu falei, né, aumentou demais a produção, começou a cair, depois não tinha mais produção. Para isso, para começar a resolver o problema, o que ele colocou? Primeira coisa, que normalmente um país, quando está em crise, investe. Obras públicas. Por que obras públicas? Criar essa obra pública, você precisa de muita mão de obra. E muita mão de obra, principalmente para obra pública no setor de construção civil, né, para criar prédio, gente, é o seguinte, você precisa de muita mão de obra, então o governo contrata as pessoas, então as pessoas vão conseguir ter um emprego. Tendo emprego, elas vão conseguir o quê? Vão consumir, né? Isso é um jeito de conseguir diminuir o número de desemprego e, por isso, a inflação dos produtos, por isso, uma busca por consumo. Essa política, ela vai valorizar, né? Ela vai, das primeiras vezes nos Estados Unidos, das únicas vezes nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, o governo vai intervir diretamente na economia. Isso vai contra qualquer ideia do capitalismo. Gente, o capitalismo prega o seguinte, que não né, vocês lembram que a base do capitalismo é o liberalismo econômico, que você não deve intervir em nenhum momento na economia. Mas agora é um caso de recessão, é que nem está acontecendo agora, entendeu? Não tem jeito. O governo vai ter que intervir na economia. Apesar, a população não gostou muito disso. A maior parte, na verdade, do grande poder aquisitivo nos Estados Unidos não gostou disso, porque eles ganhavam um problema também. Mas é o seguinte, era muito pouca pessoa, e o governo americano via que não dava, assim, né? Como é que a gente vai manter esse grupo de poucas pessoas e a maior parte, uma hora vai ficar pior.
Então, a população começou a falar que o governo era culpado dessa crise, né? Então, ou fazia logo esse negócio ou não. Das únicas vezes na história dos Estados Unidos, o presidente vai regulamentar o salário mínimo. Lembra, gente? O salário mínimo é o seguinte, né? Por que o salário mínimo não é bom para o capitalismo? Porque o chefe não quer pagar tudo que ele precisa, ele quer gerar lucro. Para gerar lucro, você tem que pagar o mínimo possível, que você puder pagar. Né? Se você estabelece um salário mínimo, quer dizer que você não consegue nem diminuir o quanto que você quer pagar para o trabalhador. Né? Vai estipular o máximo de horas trabalhadas. Por que o máximo de horas trabalhadas? Para que mais de pessoas sejam contratadas. Que, por exemplo, uma pessoa podia trabalhar 16 horas, para que ela não trabalhe 16 horas, eu boto 8 horas de trabalho. Eu botei 8 horas de trabalho, quer dizer que eu sou obrigada a contratar uma outra pessoa e pagar para ela todos esses direitos, mais 8 horas. É ruim para o patrão? É, porque gera menos lucro para o patrão. Mas é bom para o trabalhador? É, porque faz com que mais gente tenha a possibilidade de emprego. Vai criar-se, das únicas vezes nos Estados Unidos, a Previdência Social, que é o que a gente tem atualmente no Brasil, que é essa previdência que não é a privada, é uma previdência que o Estado, o governo organiza para que as pessoas pelo menos tenham um mínimo para sobrevivência depois da aposentadoria. Vai proibir o trabalho infantil, né, gente? Tipo, se já não tem emprego pro adulto, se eu contratar criança trabalhando é bom pro patrão, por quê? Porque você paga menos, né? Então, proibindo o trabalho infantil quer dizer que você obriga a ter que pagar para um adulto o que ele precisa. Vai dar empréstimo aos fazendeiros, né, e produção de alimentos, ele vai investir nas fazendas para que elas possam produzir alimentos, para que essa população não possa morrer de fome. Mas ele coloca o seguinte, o New Deal é o seguinte, ele só funcionou até a crise. Quando a crise acabou, tudo voltou ao normal em relação ao capitalismo, né? Então, aí, até hoje, toda a escola é privada, a educação é privada, a saúde é privada nos Estados Unidos, a previdência é privada. A única coisa que a população, né, paga, na verdade, de imposto, é para questão de segurança, né? E que é o problema agora atualmente. Por que eles brigam tanto que o método dos Estados Unidos não é tão bom? Dentro dos Estados Unidos tem essa briga. Por causa disso, uma pandemia voltou a ter os mesmos problemas, tanto que economistas começaram a discutir sobre uma nova New Deal nos Estados Unidos para esse ano. Né? Só em 39 os Estados Unidos vão conseguir sair completamente da crise, né? Vão conseguir se estabelecer. Acontece o quê? Vai ajudar ele a sair da crise? Segunda Guerra Mundial, pessoal. Lembre-se, Estados Unidos não está quando ele não está na guerra propriamente dita acontecendo na Europa, ele consegue de novo mandar produto e ganhar dinheiro com a guerra, né? O que isso vai influenciar? Bom, como eu falei para vocês, né? A maior potência do mundo vai entrar em crise, o resto do mundo vai entrar em crise junto. Pode ser que quebre? Não. Mas vai desestabilizar a economia mundial. Se os Estados Unidos, hoje em dia, ou a China hoje em dia, né, fica desestabilizado economicamente, danou-se. O mundo inteiro vai também se desestabilizar. Não tem como. No Brasil, nesse momento, vamos fazer um paralelo. O que está acontecendo na crise do café no momento da crise nos Estados Unidos? Vai atingir cheio. O Brasil exporta muito café. Exportava muito para os Estados Unidos também, para a Europa. Quando os americanos não têm mais dinheiro para comprar café e a Europa, sem o empréstimo dos Estados Unidos e também com a própria construção, começa a diminuir o número de compras do Brasil, acontece o quê? A gente começou a produzir mais café do que precisava. Toneladas de café começam a ficar estocados e parados. Gente, café é alimento. Alimento não vai durar muito tempo. O que é a solução da política brasileira para isso? Vamos comprar o governo brasileiro compra o excedente de café, começa a queimar esse excedente porque ele não vai servir para nada, né? E fazer que mantenha-se o preço lá em cima do café. Só que chega uma hora que, gente,
O governo tem dinheiro suficiente para ficar comprando café e queimando? Não, uma hora isso não vai dar certo, não. O que acontece? O Brasil tem muito pouco produto industrializado neste momento. Isso vai ser péssimo para a gente, porque a gente investiu tanto, o governo brasileiro investiu tanto na produção de café que não investiu na indústria. Acontece o que a gente tem que comprar produtos de indústria lá de fora. Se a gente não tem dinheiro, a gente já está comprando café em excesso. A gente não tem dinheiro para comprar produtos lá de fora. O que acontece? O Brasil vai falir também. Né? Então, é por isso que muitos economistas, eu falei, né? Muitos economistas falam de que é necessário, um país bom é aquele que investe em mais de um setor, investe no setor de construção, investe na indústria, investe no setor de produção de alimentos. Um país bom, ele investe em tudo isso, porque numa crise como a atual, por exemplo, a gente não fica sem a necessidade de conseguir comprar de outros países, a gente consegue manter a economia interna no país. Isso vai diminuir o poder político dos coronéis. Lembrem-se, pessoal, do coronézinho, aquele que gostava de mandar. Então, os coronéis são os que plantam café. Vai começar a diminuir o poder deles, porque vai chegar uma hora que, né, eles também vão falir. Eles vão falir que nem empresário americano. Então, de repente, milhares de empresários, né, milhares de coronéis ou cafeicultores vão falir. Entre eles está uma pessoa muito interessante que se chama Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, pessoal, para quem não sabe, ele era filho de cafeicultor. O Monteiro Lobato foi um dos primeiros a investir muito forte na indústria brasileira, porque ele via já que era um problema só plantar café. Só que ele não tinha muito investimento, então a parte industrial dele quebrou. E a parte que ele dependia da família, que era cafeicultura, também quebrou. O Monteiro Lobato, por exemplo, vai morrer falido, gente. Vai morrer em decadência, teve que vender as fazendas de café e tudo mais. Por isso que vai começar a surgir uma nova abertura no país, que é de década de 30, que a gente vai falar do Getúlio Vargas mais para frente. Mas essa imagem que eu quero mostrando para vocês é só para vocês terem noção que é a queima do café. Gente, era literalmente toneladas de café sendo queimado nessa foto. Tá? Isso era muito comum. E aí saía nos jornais essa queima do café por causa disso, para manter principalmente o poder desses cafeicultores. É uma loucura, gente, é uma loucura. Então, dessa aula eu quero que vocês tenham isso, principalmente para entender bem como é que funciona o capitalismo. E eu acho que essa aula ela é super importante porque ela tem tudo a ver com o que está acontecendo atualmente, tá? Qualquer dúvida que vocês não entenderam, querem fazer comentários, a gente vai fazer na aula. Beijo para vocês. Beijinho para vocês e boa aula. Qualquer coisa, mandem as dúvidas, gente, por e-mail ou mensagem durante as aulas.